Então vamos para Daniel, capítulo 3, um trecho bem conhecido, né? Livro do profeta Daniel, capítulo 3. Os rapazes que foram lançados na fornalha de fogo ardente, né? Depois que você achar, se você pudesse colocar de pé, enquanto isso eu vou orando. Senhor nosso Deus e Pai, nesta noite eu peço-te perdão dos meus pecados, ó Deus e Pai, para que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha me usar conforme a tua vontade, conforme a tua palavra. Ó Pai, que essa palavra que nós conhecemos tanto, esse trecho da palavra do Senhor, que fala sobre os 3 amigos de Daniel que foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, que foi um grande livramento, ó Pai, venha falar aos nossos corações. Usa-me conforme a tua vontade, segundo o teu Santo Espírito, para que a igreja continue sendo edificada em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Diz assim, ó, do em diante, capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Durá, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Verso 3. Então, se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Alguns caldeus, e acusaram os judeus. Parte final do verso 8, verso 9. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens, verso 12, judeus, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Podei vos assentar. Então, irmãos, nós conhecemos esse trecho aqui
E esse trecho nós podemos extrair muita coisa para os nossos dias, desse trecho da Bíblia. Porque aqui, o rei, ele construiu uma imagem, não é? Como narra aqui o capítulo 3. E o rei, ele deu uma ordem, de forma que todos os povos que existiam à época, homens, povos, nações, que ouvissem os instrumentos quando fossem tocados, eles tinham que prostrar o rosto inteiro. Exatamente. Eles tinham que se prostrarem e adorarem a imagem feita pelo rei. E isso, irmãos, é algo muito interessante, porque se a gente for para dentro do contexto, era o seguinte: ou adora ou morre. Era dessa forma. Hoje eu fico pensando, às vezes, tem coisas que são até bem mais leves do que isso aqui, do que uma pena de morte, uma pena capital. E tem pessoa que já se curva, né? Já se vende barato. Imagina se a pessoa for ameaçada: ou você nega ao seu Deus, ou você morre. Muitas pessoas vão negar. A gente vê isso. Por muito menos elas negam, quanto mais se acontecer uma coisa dessa, não é? Só que a Bíblia diz que todos que estavam ali no império, né, que faziam parte do reinado, se prostraram e adoraram. Porém, havia 3 homens que não serviam aos deuses do rei da Babilônia e nem a imagem que ele errou. Exatamente, e nem se prostraram e não adoraram a imagem que o rei levantou. E aí, quando isso aconteceu, sempre tem aquelas pessoas para falar, né? Foram lá correndo falar com o rei. Fazer fofoca. Ah, com certeza. Não é? Aqui não fala qual o propósito, assim, não entra em detalhes. Na questão lá de Daniel, que a gente vai ver logo no capítulo 6, fala que a cova dos leões, aquele planejamento arquitetado e perverso, foi criado para Daniel. Aqui não fala, não é? O propósito dessa imagem, se foi para pegar esses 3. Então a gente não pode falar o que a Bíblia não fala. Mas assim como Daniel, eles também se comportaram como servos do Deus Altíssimo. Tem alguns judeus aí, ó rei, que não obedeceram a ordem do Senhor. Olha só o que eles disseram aqui claramente no versículo 12. Há os homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Aí Nabucodonosor ficou irado, porque com certeza, né, não passava pela cabeça dele que ele ia enfrentar uma situação dessa. Na cabeça dele, todos iam ou iriam fazer o que fizeram, porém esses 3 não. Então quase todos fizeram, porém esses 3 não. Eu analisando esse trecho, porque quando eu estudo um trecho assim do Antigo Testamento, eu procuro extrair para nós o que nós devemos aprender com esse trecho, por exemplo, e outros mais também. Nesse trecho aqui, irmãos, nós aprendemos claramente que
nós não podemos aceitar nada que seja contrário à vontade de Deus. Aqui, quem não adorasse, morreria. Mas o que eles fizeram? Quando o rei Nabucodonosor falou com eles, praticamente assim, dando uma nova oportunidade para eles, não é? Como está aqui, vamos acompanhar a partir do verso de número 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes 3 homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, verso 15, estáis dispostos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aqui está uma pergunta-chave. Eu vou fazer a celebração de novo. E se vocês não se prostrarem e não adorarem, vocês serão lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E eu quero ver qual é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos. Não é? Quer dizer, ele fez um desafio, achando que eles iam, tremer de medo. Não, então a gente vai prostrar, a gente vai adorar. Mas surpreendentemente, eles responderam ao rei. Se o nosso verso 17, Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Agora, se Ele, fica sabendo, não nos livrar, nós não vamos nos prostrarmos, nós não vamos adorar a imagem que o Senhor fez. Nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Quer dizer, eles já não estavam servindo aos deuses da Babilônia. Aquilo ali, com certeza, já devia ter gente incomodada com aquilo, Esses 3 ali são diferentes. Eles não servem aos deuses da Babilônia. Aquilo já estava gerando aquele incômodo, porque eles faziam parte também da administração do reinado. Assim como Daniel, que foi um incômodo para os ministros de seu tempo. Porque os homens de Deus, as pessoas de Deus, elas são um incômodo para aqueles que não são. Por exemplo, uma pessoa é de Deus, ela trabalha numa firma e ali tem muita manipulação, então vai chegar uma hora que ela vai ter que também travar. Eu não vou fazer isso, não é? Vai chegar uma hora que a fé da pessoa vai ser testada, provada, como a fé desses 3. Só que eles não decepcionaram a Deus. Já pensou a pessoa falar com um rei? Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, nós não vamos servir aos seus deuses e não vamos adorar a imagem que o Senhor levantou. E pronto, acabou. Irmãos, quando a coisa chega para a gente, seja de qualquer, lado que ela vier, venha do lado que vier, quando nós formos testados, nós temos que ter essa firmeza.
que esses homens tiveram, porque eles não estavam preocupando com o livramento de Deus, não. Ah, será que Deus vai nos livrar? Não. Se Deus nos livrar, amém. Se Ele não nos livrar, nós não vamos nos render. Mais ou menos era essa palavra, era essa mensagem. Se Ele nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não nos livrar, nós não vamos mudar o nosso comportamento, a nossa posição. Fica sabendo, ó rei. Isso aqui é uma coisa, foi um desafio. Eles enfrentaram a ira do rei, com ali a sua ordem, com a sua doutrina, com a sua imagem, com a sua cerimônia, com a sua celebração. E muitas vezes também nós somos desafiados, testados, provados, né? A nos curvarmos ou não. Mas o cristão, quando ele é ameaçado, ainda que ele esteja sendo ameaçado com ameaça de morte, ele não recua, porque ele sabe que se o seu Deus não livrar ele da morte, ele vai morrer pela fé e vai morar com o Senhor no céu. É melhor ir pela fé para o céu do que ir sem a fé, desonrado para o inferno de fogo eterno. Não é verdade? É melhor. Eles não estavam preocupando se nós vivermos ou se nós morrermos. Nós viveremos pela fé ou morreremos pela fé.